Voltamos para falar da Série B, que já terminou. Avaí e Chape seguem na competição. O Brusque foi para a Série C do ano que vem. Quero chamar mais um titular do programa, o Badá, que vai falar aí. Relembramos essa semana, né, os 8 anos da tragédia aí com o avião da Chape na Colômbia. Vai falar também dos bastidores da Chape aí, depois do término da segundona. Badá, muito boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, a todos ligados no Clube da Bola. Vivemos ontem mais um dia 29 de novembro, que é sempre um dia mais difícil para todos nós aqui em Chapecó, quando recordamos com tristeza os 8 anos da tragédia com a delegação da Chapecoense lá na Colômbia. Uma tragédia que tirou a vida de pessoas importantes no futebol aqui de Chapecó, de dirigentes, comissão técnica, jogadores, amigos da imprensa, autoridades do futebol de Santa Catarina, como o nosso saudoso presidente Delfim de Pada Peixoto Filho, a quem eu registro aqui as minhas homenagens. Então, dia 29 de novembro é sempre um dia muito complicado. É um clima de tristeza aqui em Chapecó, porque muito dos familiares das pessoas que perderam a vida lá na tragédia continuam residindo aqui. A gente tem contato quase que diariamente com essas pessoas. Então, fica um clima assim, de muita tristeza, mas ao mesmo tempo de boas lembranças, de carinho, de homenagem, de respeito para com todos aqueles que perderam a vida naquela tragédia lá na Colômbia. Mas a vida segue, Chapecoense também continua, apesar das dificuldades, ainda arcando com consequências em relação à tragédia que ocorreu lá na Colômbia, conseguiu permanecer na Série B, como já foi amplamente repercutido, e agora já olha para o ano que vem. O técnico Gilmar Dalpozo tem contrato para o ano que vem, pelo menos até o final do Campeonato Catarinense. O diretor executivo João Carlos Maringá também está no clube. Uma lista de dispensa foi anunciada nesta semana. 11 jogadores deixaram o clube. Alguns jogadores estão renovando o contrato e outros sendo contratados. Então, a Chapecoense, diferente de anos anteriores, vai entrar no ano que vem com uma base desse ano. E eu acho que isso é importante para que, com algumas contratações pontuais, a Chapecoense volte a ser forte no Campeonato Catarinense, aonde foi muito mal nos últimos anos. Então, isso cria uma expectativa positiva para a próxima temporada. Valeu, Badá. Lembrei aí, você falou no Gilmar Dalpozo, né? O Gilmar que convidou aí, vai fazer na próxima quinta-feira, dia 5 de dezembro, um webinar a partir das 7h30, onde vai tratar dos bastidores da temporada 2024. Passagem dele pelo Avaí e também pela Chapecoense, além de histórias do futebol e clubes por onde passou. Um papo muito legal aí, convidando jornalistas interessados aí com esse webinar. JP Bianchi, o que seria um webinar? Uma reunião online, né, Mancha? Sabe tudo, né? Ele vai ministrar como se fosse uma palestra online e aí quem tiver interessado ali vai poder acompanhar. O Gilmar, que teve um retrospecto bom aqui no Avaí, né? Começou muito bem, depois acabou caindo de rendimento ali, foram 9 jogos sem vitórias. Aí foi lá para a Chapecoense, salvou a Chape, né? A gente até falava aqui no programa, interessante essa identificação dele com a Chape e que bom que deu certo lá, né, Mancha? Tá certo. Lista de dispensa dos jogadores do Avaí. Vou passar aí a foto da turma, falar o nome deles, depois o JP. O Alan Costa, esse também já foi. Uns saíram, outros vão voltar para os seus clubes de origem, né? Tem na sequência, vamos soltar aí, pode soltar o play. Giovani também. Agradou uma parte, desagradou outra. O Kevin tá deixando também a ressacada. Vamos ver quem mais. Esse é o Ademilson. Também não é o Fávero. Olha, nem lembrava direito dele. O próximo é o Gabriel Barros, também não peguei, não lembro. O Gustavo Vilar, esse jogou, né? Jogou, até podia ter permanecido mais, talvez. Gustavo Tales. O próximo na lista aí é o Roberto, o zagueiro Roberto, né? Também jogou bastante. O Rodrigo, tá ali, mostrou o escudo e tal. E o Pedrinho, né? O Pedrinho também estava nessa lista, fez uma fumaça em que seus cabelos platinados apareceu, desapareceu. Conta pra gente aí dessa lista aí, JP Bianchi. Olha, nenhuma surpresa até então, né, Mancha? O Avaí, o próprio Júlio Redd tinha informado pra gente uma entrevista coletiva que o Avaí ia dispensar cerca de 16 a 18 atletas. Já foram 11, né? Que não prosseguem no Avaí, com essa questão de não renovação de contratos. O Giovani, a gente vinha adiantando já algumas semanas de que não ia seguir na ressacada, né? Foi um jogador que teve uma passagem boa em 2021 e aí depois, nessa segunda passagem, teve alguns problemas com lesões, acabou não rendendo tanto na equipe do Avaí, desagradou boa parte da torcida.
e jogadores que voltam de empréstimo para os seus clubes, como o caso do Pedrinho, que volta para o Ceará, e 2 jogadores que vieram do Maringá, tanto o Gustavo Vilar, o zagueiro, e também o Rodrigo Santos, o volante. Eram 2 atletas que o Avaí até abriu conversas por uma possível negociação, mas a equipe do Maringá queria uma compensação financeira para o Avaí ficar com esses 2 atletas. Tem também o Marcos Vinícius, que veio por empréstimo do Maringá, e esse o Avaí está negociando forte por uma renovação, mas também ele tem mercado de Série B, tem proposta de clube da Série A também, o Sport está interessado na contratação dele, então é um jogador difícil de manter, fez uma excelente Série B com o Avaí, o Marcos Vinícius. Então, nos próximos dias, essa situação vai ficar definida e mais atletas devem deixar ainda o estágio da ressacada, é uma grande reformulação que passa esse elenco do Avaí, que a gente sabe, né, acabou não dando certo em 2024, muitos atletas renderam abaixo do esperado, então a diretoria executiva do Avaí vem realizando essa reformulação para a próxima temporada. Gente saindo e gente chegando do outro lado da ponte, como a gente costuma dizer aqui em Florianópolis. Thiago Carvalho já se apresentou aí como novo técnico do Figueirense. Fala, professor. Gosto de escutar isso, né, que encaixa no jogo, né, do que a torcida gosta, do que o Figueirense gosta, porque realmente eu tenho convicção do que faço, de como eu faço, né, de ter um jogo agressivo, um time que busca a vitória, independente do lugar que vai jogar, se é dentro de casa ou fora. Então são situações realmente que eu acredito bastante, que, né, a gente precisa sempre trabalhar muito para alcançar isso, mas que de fato eu quero muito que aconteça, para que o torcedor possa ter o prazer de estar vendo, né, o Figueirense jogar e com as vitórias, né? Então eu gosto de juntar muito esse rendimento com vitória, porque é importante, eu preciso sempre estar vencendo, né, dentro da minha profissão. Mas realmente eu gosto de rendimento, gosto que o time jogue bem, que seja agressivo, que domine o adversário. Então são situações que né, eu desejo, acredito que a gente vai conseguir fazer aqui para ter um ano maravilhoso. Primeiro, eu realmente não estou pensando na Série C, porque para mim o campeonato mais importante é o estadual agora e eu quero vencer ele. Então, o que vai acontecer lá no futuro é outras situações, a gente precisa muito pensar no presente. Um grande desafio para mim é tentar fazer tudo o que eu falei no começo aqui de jogo, no pouco tempo que a gente tem antes de iniciar o campeonato. Sempre é um desafio muito grande, porque a gente tem as ideias, mas elas não são feitas, né, do dia para a noite. Ela precisa de um tempo de repetição, da parte de entendimento dos atletas. Mas, de fato, eu sei que o torcedor gosta de ver rápido e eu também gostaria. Mas o desafio sempre é fazer isso, né, o mais rápido possível. Eu, né, desejo muito ser campeão. Estou chegando no Figueirense porque acredito que o Figueirense me dá a oportunidade disso. Então, o estadual é o grande desafio nosso para que a gente possa preparar realmente para a Série C. Mas eu espero muito, né, ganhar ele, conquistar ele, sei da dificuldade, mas a gente acredita muito no trabalho e a gente vai trabalhar para isso. Legal, gostei aí das palavras do técnico Thiago Carvalho, chegou essa semana, eu estava no momento que ele deu a coletiva lá de apresentação, eu estava trabalhando, tentei sintonizar ali na internet, ver se pegava ao vivo, mas o Figueirense publicou depois, acompanhei, depois assisti ela inteirinha, ele falou bem, esse é o discurso mesmo, não dá para chegar prometendo título, prometendo Série B, Série A, maquete de novo estádio, tem que chegar e falar isso que ele falou mesmo, focar no catarinense, na montagem do clube, que é isso que o torcedor está esperando. Rapidinho, deixa eu pegar a opinião do Emerson. O Emerson acompanha todos os campeonatos. A bola tá rolando, do dente de leite ao cinquentão, ele tá acompanhando. Emerson, conhecias o trabalho já do Thiago Carvalho? Vou ser sincero, não conhecia. Mas ele chega motivado, ele chega com um bom discurso, com os pés no chão, com a filosofia vencedora. E eu gosto do treinador que diz, não, é por parte, não adianta eu pensar na Série C se eu tenho um campeonato catarinense. Mas o Figueirense ele passa por essa reformulação, mas, sinceramente, não conhecia, mas para o Figueirense contratar é porque tem um histórico aí vencedor. Legal, o técnico jovem, né, 36 anos, tá tendo essa oportunidade em um grande clube aí do futebol catarinense e torcendo para que o Figueira viva novamente aqueles grandes momentos. Kaká Oliveira, eu chamei de ídolo, exagerei quando eu falei do Wallace, essa identificação que ele teve com o clube, postou aí um vídeo, né? Vai jogar pelo Londrina agora, postou um vídeo, na verdade, se despedindo do torcedor quadricolor. Mancha, é difícil definir ídolo, é muito pessoal, né?
E o Wallace tem passagens marcantes pelo Brusque, porque ele participou aí das últimas campanhas, infelizmente teve o rebaixamento esse ano, mas ele participa da campanha do acesso, ele é campeão catarinense, que é o título que o Brusque mais almejava, né? Que é aproveitar esse momento de grandes investimentos, de protagonismo em Santa Catarina, você confirmar com o título estadual, que não vinha há 30 anos, era muito importante para o Brusque ser campeão. Então, assim, é muito pessoal, mas o Wallace tem uma história muito legal no Brusque. Ele fala, inclusive, de espera voltar um dia para continuar ajudando o Brusque, né? Ele tem perfil de ídolo, ele é um ótimo zagueiro, acho que o Londrina consegue uma grande contratação aí para a Série C também, né? Vai ser adversário do Brusque. Então, o Brusque passa nesse momento pela reformulação do elenco que é necessária. O Wallace tem um alto salário e tem também o desgaste, enfim, a proposta do Londrina é boa. Mas é uma perda significativa de uma nova realidade que o Brusque está entrando. O Brusque tem muitas dificuldades financeiras, tem jogadores que não dá para manter e o Wallace acaba deixando o Brusque, acho que num status, se não de ídolo, muito próximo de uma idolatria, pelo futebol que ele apresentou até aqui e pelas conquistas. Estamos falando de acesso e de título catarinense. Legal, num possível confronto aí Londrina e Brusque, se o Wallace fizer um gol, ele não comemora. Ele é daqueles que não comemora, que tem muito carinho pelo seu antigo clube. Ontem foi realizado mais um conselho técnico do Campeonato Catarinense 2025. A reunião foi online, os clubes juntos com a federação decidiram algumas mudanças no estadual agora já do ano que vem. A competição vai começar dia 15 de janeiro. 8 clubes avançam de fase, vamos ter as quartas de final e semifinal em jogo único. Renato Semensati, o homem que mora na capital do futebol catarinense. Gostou dessas mudanças ou não muda muita coisa? Qual é a tua opinião? Eu acho que corrigiram um erro, né, Marcelo, que foi aprovado na semana passada. A mudança da classificação de 8 times para 4. Você imagina, o campeonato, quando você faz um campeonato de fórmula, você não faz um campeonato para premiar o melhor time tecnicamente, senão você faz por pontos corridos. O que é que você busca no campeonato estadual? O atrativo. O que é o atrativo para o torcedor brasileiro? Mata-mata. Aí você ia tirar 4 clubes da disputa. Você imagina, no meio do campeonato catarinense, a gente ia ter times que dizem o seguinte: olha, eu não caio, mas também não vou brigar pelos 4 primeiros lugares. E aí vamos pensar aqui, você tem, numa primeira linha, pelo investimento que tem, Criciúma, está na A, pode terminar na B, mas de qualquer maneira estaria na B, ou na A ou na B. O Avaí, que está consolidado na B, a Chapecoense está consolidada na B, e o Brusque, que embora esteja na Série C, ele disputou 2 anos seguidos o campeonato estadual. Mostra que sabe disputar o campeonato estadual. Você ia ter quem de intruso nessa turma aí, de classificar os 4? Um Barra, talvez, pela estrutura que tem? E aí, como é que você vai fazer? Com o Joinville, com outros grandes do nosso cenário aqui, que não tem um calendário mais recheado para poder fazer contratos mais longos, para poder buscar jogadores para enfrentar esses times. Pelo menos você classifica 8, e aí aquela história, primeiro contra o 8º, um jogo só, tudo pode acontecer. Então, eu acho que foi feita uma correção, sentaram lá em Balneário Camboriú, não leram muito bem aquilo que estavam aprovando, e o que eu estou falando aqui não é minha opinião. Eu sei que o Joinville, quando olhou e falou, opa, espera aí, classificam só 4, vamos mudar isso aqui. O início do campeonato, o Criciúma se negou a jogar dia 11, com razão, porque o Criciúma tem que dar 30 dias de férias para os seus jogadores, o campeonato aqui só termina dia 8. Como é que tu vai estar em campo no dia 11? Não tem o menor cabimento. Então, acho que Figueirense e Joinville estão sem calendário. Vamos fazer. Eu acho que, não vou nem dizer gostei da mudança, Marcelo. Acho que corrigiram uma pichotada que fizeram ali atrás. Legal. JP, rapidinho, para a gente ir para o intervalo. Você esteve em uma das reuniões, foi isso? Isso, no primeiro conselho técnico que teve, né, lá na sede, como disse o Renato Semensati, em Balneário Camboriú. E foi uma longa reunião, achei até engraçado isso, né? Foi uma longa reunião para discutir essa questão de como seria o formato do Campeonato Catarinense. E aí ficou decidido que teria apenas as semifinais e depois a final, né? E aí agora eles mudam tudo. Eu também sou a favor de que tenha quartas de finais, depois a semi e a final, enfim. Acho válida essa questão. Agora o campeonato começa no dia 15, antes a tendência era de começar no dia 18, então agrega mais uma data aí também no calendário.
Então acho interessante essa mudança, mas fica aquela depreciação do produto, né, do Campeonato Catarinense, que a gente pede tanto, a valorização do nosso campeonato, e aí decidem uma coisa, depois vão lá e voltam atrás. Então isso tira um pouquinho também da credibilidade daquela reunião que foi feita a primeira, né, que seria a fórmula definitiva para 2025. Ó, a gente tem que ir pro intervalo, mas não vou deixar o Emerson e o Kaká de fora. Emerson, rapidinho, gostou da mudança? Agora acertou? Como é que é? Eu gosto desse regulamento. Passando 8, um jogo só, é verdade, mas em tese, o primeiro colocado, segundo, terceiro e quarto, eles fizeram campanhas melhores, são superiores, mas tudo pode acontecer, como disse o Renato. Mas eu gosto dessa fórmula sim, viu, mano? Legal. Kaká, tua opinião? Concordo com tudo que foi falado, só tem uma coisinha que me incomoda: vantagem na final. Em 2022, o Brusque foi campeão e com méritos, que o melhor time jogava bem e mereceu o título, não estou desmerecendo isso. Mas o Brusque foi campeão e a final foi 0-0 em Brusque. Pensando no produto, tá? Esquece a visão do Brusque, comemorou o título, foi super legal. Mas produto, quem tá assistindo, 0-0, já não tem gol, que é o principal do futebol. Imagina se você tem pênalti, pro espetáculo é muito mais legal. Prefiro final sem vantagem com pênaltis, essa é a minha única observação. Deixaria os pênaltis nas finais, porque acho que é muito mais legal. Hashtag pênalti na final, segundo o Kaká Oliveira. Vamos pro intervalo, a gente já volta pra falar de Libertadores. É rapidinho, não sai daí não, hein?